Pessoal, vamos continuar com aquele encaixe cruz, aquele encaixe meia madeira, mas hoje nós vamos fazê-lo na serra de bancada, para que você aprenda de forma mais prática a fazê-lo. Independente da grossura, se for caibro, se for ripa, se for sarrafo, isso também vai te preparar para quando chegarmos aos encaixes em cruz, no sentido de treliças, aqueles encaixes cruzados que você vai fazer na frente para fazer telas. Então, nós precisamos passar por essa parte hoje. Eu sei que esse tipo de entalhe ainda é chato, essa parte é mais chata, mas precisamos aprender isso para poder nos aprofundar na frente, até para os entalhes novos que vão chegar, como rabo de andorinha, outros tipos de encaixes mais complexos e chatos que você precisa aprender. Então, tudo faz parte da preparação. Eu trouxe um sarrafo hoje com 3 centímetros de espessura, ele tá com 40, eu vou dividir ao meio, já fiz até a marcação aqui 20 e 20, é só um exemplo. Em vez de fazer a parte fina dele, encaixada sobre a outra madeira, nós vamos fazê-lo nessa posição, nós vamos cruzá-lo assim, em pé. Isso vai servir para quando você precisar fazer encaixes mais largos, com ripas, com sarrafos, e para finalizar depois nós vamos partir para os encaixes largos, em cruz ainda mais os largos, como tábuas, como partes mais pranchas, áreas mais largas, até para fazermos aquelas prateleiras que levam vinho, aquelas prateleiras cruzadas que são necessárias. Então hoje nós vamos focar nesse, na serra, que é uma outra forma de você aprender a fazer isso, para partirmos para aquele tipo de encaixe mais complexo. E assim nós vamos aumentando a dificuldade aos poucos. Eu dividi em duas partes de 20, vou fazer um risco aqui onde eu marquei 20 centímetros, 20 e 20. Ok? Vou cortar essa madeira ao meio. Daí dela nós vamos fazer no meio de cada lado a marcação de onde será o encaixe. Eu vou cortar isso no serrote para ganhar tempo e a gente já volta. Pessoal, tá cortado ao meio as duas partes. Agora é importante, nós vamos trabalhar nessa posição e nessa posição, a parte mais alta desse encaixe cruz, até para quando você trabalhar com madeiras mais largas, saber trabalhar com esse tipo de encaixe. Diferente daquele da semana passada, da outra aula, que foram sarrafinhos finos, tiras de madeira que foram mais fáceis para você iniciar. Então hoje eu não vou trabalhar com a espessura da madeira, eu vou trabalhar com a largura. Por quê? Porque a posição dela é a parte alta. Se fosse nesse sentido, ele é achatado, a madeira achatada, então eu trabalharia com a espessura. 50% da espessura eu dividiria em 2, tiraríamos aqui a espessura dela, que é 1 centímetro, dividido por 2, que daria 5 milímetros, riscaríamos 5 milímetros aqui, mesma coisa do outro lado, para aí sim fazermos a cava, o encaixe, propriamente dito. Dessa vez, como vamos trabalhar com a largura, ele tem 3 centímetros, ele poderia ter 5, poderia ter 10, nós vamos trabalhar com a metade da largura da madeira, e não com a espessura. Eu vou tirar aqui o valor exato que ele tem, na verdade ele tem 2 centímetros,4, 2,3 para ser exato. Esse também tem mais ou menos isso, 2,3. Então eu preciso dividir 12,3 dividido por 2. Esse é o valor que eu preciso achar. Eu vou ter mais ou menos 1,1,5. Mais ou menos 1,1 centímetro. Então eu vou marcar aqui. Essa vai ser a metade do meu sarrafo. Eu já marquei aqui 1 centímetro mais 1,5. Vou botar um ponto aqui. Vou botar um outro ponto aqui. Vou fazer isso nos dois, já achei a largura dos dois. Agora vou traçar aqui, vou achar o meio de cada um deles para fazermos a marcação. Eu vou fazer esses riscos aqui, já vou achar na metade. Eles não estão batendo, um tá com 1 milímetro a mais, mas vamos fingir que eles fossem iguais, os 20, então metade de 20 é 10. Eu já sei que o meio é 10, tá marcado aqui. Metade de 20 é 10, vou marcar aqui. Ok, eu vou riscar esses dois ao comprido e assim para ganharmos tempo. E vamos aí fazer a divisão, a marcação de onde será, até onde chegará o nosso encaixe, quando eles se cruzarem. Pessoal, eu já tracei aqui uma linha reta ligando os dois pontos que eu fiz, aquele 1,1,5. Aqui também já liguei. Achei o meio de 20 que dá 10. Tá, as duas marcações aqui. Se eu fosse fazer com 2, com 3, com 4 encaixes na mesma madeira, vamos supor que tivesse uma madeira aqui e uma madeira aqui. A mesma coisa, eu ia distanciar um para o outro. O mesmo que eu vou fazer aqui, o mesmo engate, eu faria a marcação no outro ponto. Vamos supor, eu tô com uma peça de 20 centímetros, eu quero colocar a cada 5 centímetros. Então eu riscaria aqui 5, 5... e 5, então eu teria 3 encaixes. Mesma coisa que eu vou fazer nesse encaixe do meio, eu faria aqui e faria aqui a marcação. Não vai mudar nada. Eu estou fazendo uma peça só para que você compreenda, mas a sequência vai ser sempre igual. Você deve respeitar a largura da madeira, achar a largura, dividir por 2, dividir, marcar os pontos onde será cada encaixe, e aí você começa a trabalhar com cada ponto de encaixe. Eu já achei o meio. O que eu preciso fazer agora? Eu sei que aqui tem 1 centímetro, então eu vou marcar dessa ponta para cá, 1 centímetro dividido por meio, dá 5 milímetros. Então eu marco dessa linha que eu fiz transversal, meio, e para cá, dessa linha transversal, meio, formando assim 1 centímetro. Uso aquele nosso esquadro que fizemos naquela aula de como fazer um esquadro, traço uma linha reta nele, traço uma linha reta no segundo ponto, já está marcado, faço a continuação dessa linha na parte de cima, com a espessura do lápis da régua, sempre vai ficar mais largo, você pode ver que ele vai passar um pouquinho, é natural, é só para que eu me ache. Aqui eu encaixo ele na posição em pé, e eu traço. Por mais que eu tente chegar perto, ele não vai chegar, porque o lápis vai sempre esbarrar na lateral da régua. Então eu vou agora descontar aqui mais ou menos 1 milímetro para dentro aqui, 1 milímetro para dentro aqui, porque eu quero que ele fique o encaixe com pressão. Mesma coisa aqui, eu vou botar de novo o meu esquadro e vou riscar para dentro 1 milímetro, e aqui desse lado
para dentro 1 milímetro. Para que isso 1 milímetro? É o desconto do lápis e da régua, porque o lápis não consegue ficar posicionado, porque eu não consigo riscar exatamente no ponto que eu tenho 1 centímetro de distância, porque a lateral do esquadro não deixa. Então eu faço isso como desconto. Assim eu tenho como me achar onde será o rasgo exato. Mesma coisa eu vou fazer nessa peça. Daqui para cá eu vou jogar 5, daqui para cá eu vou jogar 5. Vou fazer as ligações aqui e aí eu jogo 1 milímetro para dentro de cada lado. Para aí partimos para a serra. Eu vou adiantar isso, nós já vamos para a serra. Pessoal, antes de ir para a serra, uma coisa que eu lembrei. Você pode colocar o segundo paralelo do lado do primeiro, mantendo aquela linha do meio, que já está feita. E aí você consegue, com o seu esquadro, encaixá-lo aqui, ou com uma régua, pegar aquela linha que está do lado de dentro. Posiciona rente a linha e aí você traça, você ganha tempo. Mesma coisa desse lado, eu sei que a linha de dentro é aquela já com desconto. Eu posiciono nessa linha que é a certa e eu traço essa segunda peça. Agora, a beirada, eu sou obrigado a colocar o esquadro e riscar, e esse lado, seguindo essa linha, riscar. Ok, porque fazendo isso eu ganho tempo. No caso de eu cortar na serra, eu posso também unir os dois, linha com linha batendo, para passar de forma que eu ganhe tempo. Eu prefiro passar uma por vez, para ter mais certeza, mas com a prática você pode até posicionar duas. A não ser peças pequenas como essa, na serra que você vai ter que segurar com a mão aqui e a lâmina vai passar no meio muito perto, não é seguro, não é legal. Peças pequenas é primordial que você passe uma por vez, até porque você vai colocar na serra e vai segurar com um sarrafo comprido por cima, para poder passar na mesa deslizante. Se ela fosse comprida assim, eu poderia colocar duas, até colocaria um sargento segurando lá, vamos fazer uns com a tupia, e eu empurrava a mesa deslizante. Vamos para a serra agora, enfim, para que você aprenda como é o procedimento feito na serra. Pessoal, antes eu quero dar um recadinho para você rápido. Existem pessoas como nós, pessoas guerreiras, lutadoras, que estão iniciando na marcenaria, que estão iniciando canais muito bons sobre marcenaria. Se você gosta de marcenaria, eu vou passar a te dar algumas dicas de canais muito interessantes, canais novos, gente boa que está escondida no interior do Brasil, no litoral, nas grandes cidades, pessoas que precisam ser conhecidas. E hoje eu vou trazer a você rapidinho uma dica do meu amigo, meu irmão FJ Marcenaria. Um cara muito legal, um cara que entende muito de madeira, com dicas muito importantes. Você vai ver ele fazendo trabalhos com sobras de madeira, o que você pode fazer com sobras de madeira para ganhar dinheiro, um dinheiro rápido. Restaurações, restauração de cadeira antiga, restauração de cadeira. Como fazer uma broca chata, muito importante isso. Como fazer uma broca chata em casa. Às vezes você está num aperto, como eu mesmo, vivo num aperto. Às vezes a sua broca cega ou quebra, você não tem como comprar uma na hora, na emergência, ou tá com pressa. Você aprende lá no canal dele como fazer uma broca chata. Tem até um vídeo sobre todo, como é que ele faz um todo para casa dele, o passo a passo, como fazer uma moldura para foto. São artigos pequenos, simples, rápidos que você pode ganhar dinheiro. FJ Marcenaria, tá aqui embaixo o link na descrição, o primeiro link. Você vai lá, você acessa, você se inscreve. Tenho certeza que você vai gostar do canal dele. É um canal muito legal que tá começando, vale a pena a sua inscrição, vale a pena você assistir e dar essa força para ele, porque é um canal que promete. Vai lá, pessoal, dá uma força pro FJ Marcenaria, porque é um canal que realmente vale a pena. Com toda certeza você vai gostar e vai se inscrever no canal dele, FJ Marcenaria. Pessoal, aqui tá a serra, a mesa deslizante. Aqui estão os dentes da vidia. Vocês dá para você ver. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encostar uma das vidas aqui, na direção da minha mesa deslizante. Pode ser essa mais alta. Agora, com o esquadro, isso é muito importante para que o nosso corte saia certo. Nós vamos colocar ele rente à vidia, que ele se encosta no dente da vidia. Eu preciso da grossura, da espessura exata da vidia aqui. E eu vou traçar encostado na base e riscando com 90 graus, encostado na vidia. Desse lado. Agora eu vou botar para o outro lado, mesma coisa, encostado na base, encostado na vidia, um segundo risco do lado, do meu lado, no caso esquerdo, da vidia. Ok, fica um traço meio fino, mas dá pra gente se basear. Antes de iniciarmos nossos cálculos, para podermos cortar, muito importante, você se lembra que aqui a gente deixou 1,1,5 de largura para cada lado, 1,1 cm. Onde está a linha? A espessura com ela de lado, a espessura, a altura da nossa lâmina tem que bater com essa altura exata da linha, ou 1 milímetro a menos, para você depois ir ajustando a mais se faltar. É melhor menos do que mais, que você pode corrigir. Você coloca 1 a menos, você dá uma cortada, testa, se faltou esse 1 milímetro, você sobe um pouquinho a sua lâmina, para que a altura não ultrapasse da linha. Isso é muito importante. Vamos ao cálculo agora. Agora, com aquele risco do lado de dentro, o risco de cima, eu vou encostar o risco de cima da madeira rente à linha, que eu quero que ela marque da linha para dentro, nunca na direção exata da linha. Não sei se é possível que você veja. Eu quero que essa linha fique encostada da lateral da vidia para fora. Com o esquadro eu consigo achar isso. Agora eu vou pôr um sarrafo aqui para segurá-lo e vou ligar e passar a serra. Já posso removê-la. Ok, fizemos o primeiro corte, agora eu vou colocar do lado. Fiz dessa linha para dentro, agora eu vou fazer a linha da esquerda
para dentro, sempre oposto, da linha da direita para dentro, da linha da esquerda para dentro, rente à vidia. Eu encosto, posiciono que onde acaba a minha linha, começa a vidia, trago para trás, vou fixar com o sarrafo em cima, mão longe, vou ligar e vou cortar. Passo ela toda para ter certeza e volto. Espero parar por completo, trago para trás e removo. Sobrou esse toquinho. Ok, já dá para eu ver que o encaixe vai dar praticamente certo. Vai ficar um filete aqui. Eu devo no próximo cortar um pouco mais fino. Eu coloquei 1 milímetro, eu vou cortar agora com... Vou deixar um desconto a mais da linha com 1,5 milímetro. Vou deixar um pouco mais, eu prefiro que falte do que sobre. Aqui eu posso colocar aquele filete de madeira, mas se eu quero exatidão eu vou fazer isso. Vou fazer esse agora. Mesma coisa. E a altura da minha passou um pouco, ela passou 0,5 milímetro de profundidade, na verdade. Então eu vou diminuir um pouquinho essa lâmina. Como esse é só um exemplo, não tem problema, mas você tem que se ajustar a isso, colocar sempre a menos. Coloca a espessura coloca a altura da lâmina 1 milímetro ou 2 antes de chegar na linha divisória de cima, da espessura da largura da madeira, porque assim você tem como ir aumentando aos poucos. Eu vou deixar 2 milímetros agora de distância da linha da direita para dentro. Você vai fazendo esses ajustes nas primeiras peças, pode usar até uma peça de treino, uma peça descartável para fazer esse teste. Aí você já vai ter na base de quanto você vai deixar a menos, 2 milímetros ou 1 milímetro em cada peça quando você for fazer o seu encaixe, para que ele fique com mais exatidão. Esse é o tipo de trabalho que não tem como você fazer a olho e achar que vai acertar na primeira. Você vai ter que fazer testes. Faz o risco, deixa uma peça a mais, um par de peças a mais para fazer o teste. Aí você conseguiu escolher a exatidão de quanto tem que ter de desconto da vidia, não é da lâmina, é da vidia, para a peça. Aí você começa a fazer os definitivos. Vou encostar esse agora para cá, 2 milímetros depois da linha para dentro. Essa daqui, ela estourou atrás, mas não tem problema, eu quero que você entenda. Ela ficou 0,5 milímetro de cada lado a menos, é melhor. Ela vai me dar um encaixe mais preciso, eu vou ter que arrumar isso na grosa, como você pode ver. Mas é melhor do que ficar a mais. Então agora nós vamos para a bancada, vamos acertar isso e vamos finalizar esse encaixe. Agora aquele esquema que você já conhece, a gente vai serrar nos cantos até chegar na linha, o que faltou. Bem mínimo aqui no meu caso, faltou menos de 0,5 milímetro, muito pouco. Vou colocar aqui para ver quanto é que falta para chegar aqui. Eu vou remover um pouquinho de cada lado. Agora dá para ir na grosa, para não me arriscar. Vou remover essa parte que eu já serrei do fundo com o formão. Você pode acertar isso aqui também na grosa. Eu só passo o formão reto para frente e removo esse excesso, porque é menos de 1 milímetro, é muito pouco. Se eu quisesse com a grossa, eu ia com essa parte do lado, essa parte lateral da grossa passando como se fosse uma lima, fazendo movimentos zigue-zagues para desgastar isso. Mas é apenas ajuste, com o formão também dá. Com todo cuidado você vai raspando e removendo esse excesso que sobrou. Na pressão ele vai entrar agora. Mas se ele está com um pouco de pressão, ele pode acabar trincando. Então eu vou tirar um pouco mais dos lados. Ainda existe um excesso. Excesso demais de pressão é perigoso. Ok, tá perfeito.
essa peça aqui já está pronta. Agora vamos remover aquele excesso que sobrou. Lembrando que esses riscos você pode cortar como eu estou fazendo aqui também. Prendeu na morsa, você corta, remove com o formão, acerta na grosa e faz o encaixe. Chanfro para fora, parte reta onde vai ser reto. Tá removido. Agora aqui é só acertar com o formão. Aqueles movimentos zigue-zagues que eu te ensinei. Aqui é só acertar com o formão. Prender essa peça na morsa, se você quiser, para ter mais firmeza, ainda mais fácil. Se você calcar ali para baixo assim, com uma alavanca, você consegue deixá-lo totalmente liso. Depois vem só acertando. E ele está feito. Vamos tirar essa peça e vamos testar. Tá aí, pessoal. Tá feita a nossa cruz mais larga, como você pode ver. Nosso encaixe em cruz, em meia madeira. Totalmente reto, tá batendo. Aqui foi a lasca que a serra fez. Essa minha lâmina tá com 24 dentes. É uma lâmina para madeira mais grossa, madeira mais dura. E ela perdeu alguns dentes de vidia no prego, que é normal. Eu trabalho com madeira de demolição. Precisa ter substituído esse disco. Então ela deu uma lascada aqui. Mas dá para você ver que ela tá totalmente encaixada e certa. Então essa é para madeira mais largas. Se fosse mais larga ainda a altura da madeira, que fôssemos cruzar, como fizemos aqui, seria o mesmo posicionamento. Dividir ao meio, achar a espessura dela, riscar, passar na serra ou no serrote. Colocou na morsa, você serra, faz o desbaste, faz o acerto no formão, faz o acerto na grossa, tá feito. Pessoal, tá concluída mais uma aula. Vamos chegar nos próximos encaixes logo. Vamos fazer os encaixes mais largos, que são mais chatos, que são usados em prateleiras, que você precisa aprender. E essa foi a preparação para os encaixes cruzados de treliças que vamos fazer na frente. Pessoal, espero que você tenha gostado, espero que te ajude. Mais uma vez, obrigado por você que está inscrito. Te peço para se inscrever, você que não está inscrito, para ajudar a gente. Por favor, se você gostou dessa aula, se inscreve, porque isso ajuda a gente, para que nós continuemos trazendo mais conteúdo para você, novas aulas. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima aula.